Olá! Hoje nós falaremos um pouco sobre o artigo O Estudo do Significado Léxico em Semântica Sócio-Histórico-Cognitiva, escrito pelas professoras Aurelina Ariadne Domingues Almeida e Elisângela Santana dos Santos. Eu me chamo Aisha Nonato, sou graduanda em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, sou aluna de Herisson Cavalcante na matéria de Teorias Semânticas, que tem como código LETB 77, e hoje eu e a minha dupla, Tiago Ramos, também graduando em Letras Vernáculas pela UFBA, também aluno de Herisson Cavalcante na matéria de Teorias Semânticas, falaremos um pouco sobre o assunto abordado pelas professoras no artigo sobre semântica sócio-histórico-cognitiva. A professora Aurelina fez a sua graduação em Letras Vernáculas, o mestrado em Letras Linguísticas e também doutorado em Letras Linguísticas na Universidade Federal da Bahia. Entre os anos de 2017 e 2018, ela fez pós-doutorado na Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, e entre os anos de 2023 e 2024, fez pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. A professora Elisângela fez graduação em licenciatura em Letras Vernáculas, especialização em Língua e Literatura Vernácula, mestrado em Letras e Linguística, doutorado em Letras e Linguísticas na Universidade Federal da Bahia e fez o seu pós-doutorado entre os anos de 2021 e 2022 na Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Diante da complexidade desse campo teórico, que articula dimensões linguísticas, sociais, históricas e cognitivas, o material busca promover uma compreensão mais clara dos conceitos abordados, preservando o rigor teórico. Nesse sentido, o vídeo atua como um mediador do conhecimento ao relacionar noções teóricas a exemplos concretos de uso da linguagem, evidenciando que o significado léxico é resultado de processos dinâmicos construídos historicamente e nas interações sociais. Assim, a proposta contribui para a construção de sentido e para uma compreensão mais integrada do tema, especialmente em contextos de ensino e aprendizagem. A reflexão sobre o significado das palavras é antiga. Vem desde a antiguidade clássica, a partir de pensadores grego-romanos, como Platão, que já se preocupava com a origem da linguagem e com as relações entre as palavras e o que elas representam, contribuindo em alguma medida para o desenvolvimento de uma teoria da significação voltada para o léxico. Aristóteles foi além e definiu a palavra como a menor unidade significativa da fala, distinguindo entre aquelas que têm sentido sozinhas, como nomes e verbos, e as que dependem de outros para fazerem sentido, como preposições e conjunções. Também se destacou por perceber fenômenos como a polissemia, quando uma palavra tem vários sentidos relacionados, e a homonímia, quando uma mesma forma tem sentidos diferentes. Mais tarde, no século V, Proclus discutiu as mudanças de significado ao longo do tempo, abrindo caminho para reflexões sobre como o léxico evolui, distinguindo alguns dos seus tipos básicos, como a mudança cultural, a metáfora, o alargamento e a restrição do significado. Entre os romanos, Varrão, discípulo de gramáticos da escola de Alexandria e o primeiro gramático latino, investigou etimologia, morfologia e sinonimia, aplicando as ideias gregas à língua latina. Saltando para a Idade Média, floresceu a filosofia escolástica, resultado da junção da filosofia aristotélica ao pensamento cristão. As gramáticas escritas nessa época diferiam das anteriores, por serem gerais e escritas para fins teóricos, de modo que compartilhavam com os estoicos a ideia de ser a língua um instrumento de análise da realidade. A partir do Renascimento, os estudiosos mantiveram o interesse pelo significado, mas passaram a incluir a pragmática, estendendo-se ao século XVI, quando a reflexão linguística ampliou seu campo de observação e de análise empírica, privilegiando o uso linguístico, sem abandonar a abordagem do pensamento-língua. No Renascimento, a preocupação principal era diferenciar homonímia, polissemia e vaguidade. Também começava a surgir um olhar mais pragmático, voltado para o uso real da língua, algo que continuou crescendo no século XVI. Depois, nos séculos XVII e XVIII, os estudiosos retomaram debates mais filosóficos e classificaram as palavras por critérios lógicos e formais,
Mas o grande ponto da virada veio no final do século XVIII e no XIX. Com o avanço da ciência moderna, as línguas passaram a ser estudadas historicamente, comparando-se mudanças ao longo do tempo. É aí que nasce a linguística histórica, com uma tendência historicista na investigação do significado e ao estabelecimento das famílias linguísticas, atingindo assim o método histórico comparativo. Com ela, a própria semântica, como área científica, ficou marcada por uma visão histórica, cultural e psicológica. No século XX, como o desenvolvimento do estruturalismo e do gerativismo, a semântica foi ofuscada e, quando desenvolveram-na, anularam a sua perspectiva histórica, gerando o enfraquecimento dos estudos a respeito da constituição do significado no tempo. Mas houve, juntamente com o crescimento formalista, resistências de modo que nunca se deixou de fazer semântica histórica, embora perifericamente e ligada à filologia e por pesquisadores que resistiram à onda formalista. Somente a partir do final dos anos 70, com a chamada segunda onda cognitivista, é que o significado volta a ser o centro das discussões. A linguística cognitiva surge como uma alternativa ao modelo gerativista, trazendo uma visão semantocêntrica da linguagem, ou seja, colocando o sentido no centro da análise. Ela propõe uma visão corporificada da mente, entendendo que a linguagem é inseparável da experiência humana, dos nossos corpos, da nossa história e das interações sociais. Dentro desse movimento, nasce a semântica sócio-histórica cognitiva, que une três dimensões. A cognitiva, que explica como pensamos e categorizamos o mundo, a histórica, que observa as mudanças do significado do tempo, e a social, que considera o contexto cultural, político e ideológico das palavras. Na semântica sócio-histórico-cognitiva, o significado não é algo fixo ou apenas linguístico. Ele é natural e experiencial, pois nasce da relação entre o corpo, a mente e o ambiente. A linguagem reflete como percebemos e conceitualizamos o mundo, e cada pessoa faz isso a partir de suas experiências e de seu contexto social. A partir disso, há três princípios fundamentais da linguística cognitiva que ajudam a entender esse processo. A primazia da semântica, em que o sentido é o ponto de partida para entender a linguagem. A natureza enciclopédica do significado, em que o significado depende do nosso conhecimento de mundo. E a natureza perspectivista, em que o sentido nunca é único, ele varia conforme o ponto de vista. Assim, estudar o significado é investigar como o ser humano dá sentido ao mundo por meio da linguagem e como esse sentido muda, se adapta e se recria no tempo. O artigo ainda mostra que o significado está sempre em movimento, então as palavras mudam e variam conforme novas experiências surgem e novos contextos aparecem. Essas transformações acontecem em duas dimensões: semasiológica, quando a palavra adquire novo sentido, como banana podendo significar fruta ou gesto, e onomasiológica, quando novos termos são criados para novos conceitos, como tuitaço ou vomitaço. As autoras também mostram como expressões do português como mortadela e coxinha passaram a ter sentidos políticos, uma vez que já passaram por modificações em seus usos que levaram à alternância de semânticas geradas pela imaginação humana que atua no fenômeno da recategorização da realidade dos categorizadores. Essas palavras passaram a ter uma nova compreensão, através de uma nova perspectiva diferente da acionada anteriormente, e nesse processo de retroalimentação são gerados novos sentidos a partir de padrões metafóricos. Esses novos sentidos geraram mudanças na semântica dessas expressões, uma vez que mortadela está ligada ao partidário do Partido dos Trabalhadores e coxinha como o opositor desse partido, gerando mudança e também variação pragmático-semântico-lexical discursiva. Uma mudança que reflete não apenas o povo brasileiro, mas também a sua realidade social. Esses exemplos mostram como palavras mudam de sentido conforme o momento histórico. A palavra banana, por exemplo, é uma palavra que virou uma rede de significados: fruta, gestos, penteado, até metáfora.
O dicionário registra esses sentidos já estabilizados, mas não explica o processo que levou até eles, e isso é trabalho da semântica sócio-histórico-cognitiva. Já casos como mortadela e coxinha mostram como novos usos podem surgir rapidamente, mesmo que muita gente use palavras para formar um grupo ideológico. Isso não garante que o dicionário vá registrar, uma vez que ele só inclui o sentido que já está consolidado em diferentes tipos de uso. Então é preciso que o uso social cresça primeiro e só depois se torne um verbete. Para estudar essas transformações, a semântica sociohistórico-cognitiva combina diferentes ferramentas metodológicas. Ela trabalha com textos autênticos que circulam nas diversas esferas sociais e dialoga com áreas como a filologia e a linguística de corpos. Quando é analisado textos mais recuados no tempo, se faz necessário dialogar com a filologia, a paleografia, a codicologia para ajudar na construção e reconstrução do conhecimento. Além disso, os corpora digitais, por exemplo, permitem analisar grandes conjuntos de textos de diferentes épocas, identificando padrões e recorrências que ajudam a compreender como o significado muda e se estabiliza. Assim, o estudo deixa de ser apenas quantitativo e se torna também interpretativo, revelando a complexidade ecológica do significado, um sistema vivo, dinâmico e interligado. Em resumo, o artigo de Almeida e Santos nos mostra que o significado é histórico, cognitivo e social ao mesmo tempo. Compreender o léxico é entender como pensamos, sentimos e vivemos em sociedade. As palavras são organismos vivos. Elas mudam, se adaptam e revelam o modo como o ser humano concebe o mundo através do tempo. Para nós, o artigo de Almeida e Santos nos cativa, sobretudo, pela capacidade de iluminar o léxico como um espaço de interação entre sujeitos, tempos e mundos. Há algo profundamente instigante na forma como elas demonstram que compreender as palavras é também compreender os modos de presença humana na história. O texto nos convida a abandonar visões mecanicistas da linguagem e a reconhecer com mais fineza a sutileza dos processos que moldam nossos significados. É uma leitura que provoca, amplia horizontes e reafirma o valor do olhar atento para aquilo que, por ser tão cotidiano, muitas vezes passa despercebido. Para finalizar, agradecemos a atenção e a escuta cuidadosa de todos. Esperamos que esta apresentação tenha contribuído para ampliar a compreensão da semântica sociohistórico-cognitiva, evidenciando como os sentidos se constroem na articulação entre linguagem, história e cognição. Muito obrigada!